Olá, bom dia, povo de Deus. O que me traz aqui hoje é fazer uma reflexão do nosso país. Eu não sei como que nós vamos sobreviver daqui a 10 anos, mas os irmãos perceberam que, ultimamente, ao longo do tempo, até aquelas pessoas que a gente achou que era honesta, íntegra, a máscara está caindo. Mais uma das coisas que eu quero dizer nessa manhã para vocês. Tudo isso que está acontecendo conosco é permissão de Deus. O povo de Deus, eles sempre foram liderados por reis que o próprio Deus colocou no poder. A começar pelo rei Saul, primeiro rei de Israel. E aí sucessivamente, depois do rei Saul, veio o rei Davi. O rei Davi, ele reinou, ele teve alguns erros, mas ele teve muitos acertos. Pagou um preço muito caro, pela negligência dele, pelos erros dele, Só para lembrar os irmãos, Saul, na verdade, ele não é que ele foi um rei, dizem que ele foi um rei escolhido pelo povo, não foi. Quem escolheu Saul foi Deus. Só que Deus já tinha plano para o povo de Israel de levantar um rei, mas não seria naquela época. E o povo chegou para Samuel e falou que queria um rei. Samuel ficou muito abatido, ficou muito triste, porque naquela época quem governava era o próprio Deus, através da vida do Samuel. E Deus falou para Samuel, mas o povo quer um rei, dá um rei para eles. Só que tem um detalhe, avisa primeiro o que um rei vai fazer. O rei vai pegar as filhas dele como serva, um rei vai pegar os filhos dele e vai colocar na guerra, um rei ele vai receber parte do tributo, do lucro dele do dia a dia, o rei ele vai fazer muita coisa, Aí o povo falou assim, não, nós queremos um rei assim mesmo. Então aí a história continua. Olha só o que aconteceu. Saul ele tinha um pai, duas jumentas do pai dele desapareceu. E ele viu o pai muito triste. E Saul nem sonhava, Saul ele não saiu de casa dizendo assim, hoje eu vou ser ungido rei. Ele nem sabia, ele nem tinha ideia do que ia acontecer, só que o sumiço da jumenta já era plano de Deus. E aí o que aconteceu? Ele foi procurar a jumenta, não achou encanto nenhum. E aí ele estava com o servo dele não conhecia Samuel, mas sabia que naquela cidade, naquela época ele chamava o profeta de adivinho, tinha um adivinho. E aí nesse meio tempo que ele falou para Saul assim, olha, aqui nessa cidade tem um adivinho, se a gente for até a casa dele, ele vai nos revelar aonde está a jumenta. E Saul começou a se dirigir com o seu servo para a casa de Samuel. E no mesmo tempo o próprio Deus apareceu para Samuel e disse para ele, amanhã vai vir um homem assim, 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 e ele vai perguntar pela jumenta, mas é esse que eu tenho preparado e você vai ungir ele rei. E Saul, quando chegou lá, Samuel abriu a porta e ele perguntou, é o senhor que é o adivinho? Sou eu. E ele falou assim, olha, não se preocupa, as jumentas já foram encontradas, mas entra. E a palavra diz que Saul entrou ali e eles foram para um banquete. E Saul não entendeu porque ele não conhecia Saul. Ele não sabia de onde Saul veio. E ele colocou Saul no lugar de honra. A partir daquele momento, Saul já começou a ter um tratamento de rei antes mesmo de ser ungido. E ali as melhores comidas, as melhores partes foram servidas primeiramente para Saul. E depois disso passou, no dia seguinte, ele foi ungido, rei. E tudo ali começou a acontecer. E Samuel falou para ele, olha, você vai sair daqui, vai acontecer isso. Você vai ver dois profetas subindo para um monte, com flauta, um levando pão. E você vai profetizar com eles, você vai passar no túmulo de Raquel. Vai acontecer isso. E você vai ser mudado, você vai ser um outro homem, porque a palavra diz que quando Saul saiu dali, começou a acontecer exatamente do jeito que Samuel tinha falado, e Saul foi cheio do Espírito Santo naquele momento. A palavra diz que Samuel falou para ele assim, olha, vai para Gilgal, me espera até que eu vou ter com você.
O problema, irmão, é esperar esse até que eu vou ter com você. Isso pode demorar dias, pode demorar semana, pode demorar mês. Deus, ele quando te faz uma promessa, ele não chega para você e ele não fala o dia, a data e a hora. Deus não faz isso. O calendário de Deus, ele não tem nada a ver com o seu calendário. O calendário de Deus, ele é totalmente diferente do seu calendário. A palavra diz que um ano é 1000 dias, um dia é como 1000 anos, e um ano como 1000 dias. A gente não sabe. Então Samuel falou para ele, deixa que eu vou, até que eu vou ter com você. Samuel estava dizendo para ele, olha, você espera o tempo de Deus, porque quando o tempo de Deus ele se realizar, você vai ver o que vai acontecer. A palavra diz que ele foi. E ele já foi como rei, porque ele tinha sido ungido. Então ele já foi como rei. Só que aí tem um detalhe. A palavra fala que ele estava em certo lugar. Aquele tempo, irmão, quem não tinha um rei ao seu lado, quem não tinha um rei ao seu lado, as pessoas não davam muito crédito. O rei, desculpa, estou aqui me confundindo. O rei tinha que ter um profeta ao seu lado. Se não tivesse um profeta ao seu lado, ninguém dava crédito para esse rei. As pessoas entendiam que esse rei não foi Deus que colocou esse rei. E aí, irmão, o que aconteceu? As pessoas viu o rei e não viu um profeta, as pessoas começaram a desacreditar. O que aconteceu? O povo começou a se retirar. O povo começou a abandonar. Porque o povo, não vou dar crédito à voz desse rapaz, desse cara, porque o que representa a Deus não está com ele, que esse seria o profeta. E aí a palavra diz que os inimigos começaram a tomar posição, porque também não viram um profeta ao lado dele, então se encorajaram para o atacá-lo. E aí Saul ficou desesperado, porque era uma situação que ele nunca tinha passado. Era uma situação adversa, ele ficou com medo. E aí a palavra diz que ele mandou buscar o cordeiro, traz o cordeiro. E a palavra diz que ele mesmo sacrificou o cordeiro. A palavra diz que quando ele acabou de sacrificar o cordeiro, chegou Samuel. E Samuel disse para ele, Saul, o que você fez? Ele disse assim, Samuel, você mandou esperar. Eu esperei até o dia aprazado, quer dizer, o dia que você falou que vinha, né? Você demorou. Só que Samuel não falou o dia, Samuel falou que até que eu vou. Até que eu vou, não sei o tempo. E ele foi oferecer o sacrifício. E a palavra diz que naquele momento o reinado de Saul foi rejeitado por Deus. Porque olha o que ele ouviu do profeta. Se você tivesse obedecido, o teu reino hoje seria confirmado para sempre. E a partir daquele momento, Saul ele não foi tirado do reinado. Ele começou a reinar. Só que ele começou a fazer muita coisa errada. Começou a entrar pela idolatria. Começou a se encher de... O ego dele se inflou. Ele começou a se encher de orgulho. Ele começou a achar que ele podia resolver tudo. E aí foi quando Deus falou para ele, olha, eu vou colocar outro melhor do que você. Só que, por que eu estou falando isso? Porque os reis de Israel, todos eles foram colocados por Deus. E alguns deles acertaram e alguns erraram. Agora eu te pergunto hoje, quem foi que Deus colocou na política? Deus colocou o Fernando Collor? Deus colocou o José Sarney? Deus colocou o Fernando Henrique, o Itamar Franco? Deus colocou o Luiz Inácio Lula da Silva? Deus colocou a Dilma Vana Rousseff? Deus colocou Michel Temer? Nenhum desses aí não foi Deus que colocou. Então aí está a resposta ao qual
nós estamos passando por essa dificuldade. Irmão, o Brasil, ele precisa de muita oração. O Brasil, ele é um feto que estão querendo abortar. Esse feto, ele está sofrendo na barriga da mãe. Esse feto está perdendo água, está perdendo sangue. É a situação do Brasil atualmente. Então o Brasil precisa de oração. Não tem nenhum que vai tirar o Brasil dessa situação. O único que pode tirar o Brasil dessa situação é Deus. Porque a palavra diz que quando Deus governa, o povo se alegra. Os irmãos já perceberam que em Mateus 28 fala em guerra, rumores de guerra, isso da boca pelo próprio Jesus? Que ele diz que nos últimos tempos levantarão nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, terremoto, peste, em todos os lugares. E os irmãos já viram que estão se cumprindo, né? Terremoto, às vezes quando tem um terremoto aí que mata muita gente. Alguns anos atrás, há 3 anos atrás, no Japão teve aquele tsunami, né? Depois teve outro tsunami em outro país asiático aí, morreu muita gente. A palavra está se cumprindo. Nós precisamos acordar, irmão. Nós precisamos acordar. A palavra diz que Jesus vem buscar um povo, uma nação eleita. Só vai para o céu aquele que for lavado e remido no sangue do Cordeiro, irmão. Então vamos parar de brincadeira. Vamos parar de deixar para depois. Eu vou curtir a minha mocidade, depois eu vou para a igreja. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Tinha uma jovem, que a mãe dela era crente a Deus e amor. A mãe dela chamando sempre ela para a igreja. Aí quando foi um dia, uma sexta-feira, ela ia para a balada. Aí a mãe falou assim, filha, vamos comigo para a igreja. Você sabe o que ela disse para a mãe? Eu prefiro ir para o inferno, mas para a igreja eu não vou. Saiu de casa, foi para a balada. Na volta, aconteceu um acidente, todos bêbados dentro do carro. O carro capotou. E essa jovem morreu. Escolha dela. E pior que tem um detalhe, né? Ela mesma comprou o ingresso. Né? Porque a partir do momento que ela falou para a mãe que ela ia para o inferno, ela acabou de carimbar a passagem dela. Então, que a gente possa realmente orar. Precisamos orar, irmão. A igreja é a única instituição incorruptível na terra. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Cordeiro imaculado. Então precisamos orar, irmão. Crie hábito de orar pelo nosso país. A palavra no livro de Romanos fala que nós devemos orar pelos nossos governantes para que tenhamos dias melhores. Então, nós não somos desse mundo, só do que nós vivemos nesse mundo. E é nesse ambiente que nós vivemos, é onde nós precisamos orar. Precisa orar, irmão, para que o homem ele seja menos ganancioso, para que o homem seja mais honesto e menos corrupto, para que o homem, quando ele sentar naquela cadeira, a cadeira do poder, ele possa lembrar de que ele está ali para governar pelo um povo. Ele é empregado do povo. Ele foi chamado para servir. Por que o pastor na igreja ele fala que ele foi chamado para servir? Todos nós, a partir... Irmão, toda vez que você sobe um degrau, você precisa diminuir. Deus não chamou a gente para ser um popstar. Deus não chamou a gente para dizer que a gente é... eu sou melhor do que o meu irmão em quê? Em que eu sou melhor do que o meu irmão? Fala. Corre-se o risco dele ser salvo e eu não. Então eu sou melhor do que ele aonde? Então, irmão, pense nisso. Que Deus abençoe.